A gente tá super feliz que vendeu todas as peças nesse drop. E dessa vez a gente vai enviar para 9 países diferentes. E essa caixa aqui tá indo pra Coreia do Sul. Oi, gente. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Marília e ele é o Lucas. A gente é artista de boneco. A gente trabalha com isso há mais de 7 anos. E há 3 anos e pouco a gente se mudou pra Europa, graças ao nosso trabalho. A gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal, um vídeo mais antigo, que a gente conta tudinho como foi. Só sobre isso. A gente normalmente faz vlog aqui no canal, da nossa vida por aqui. Mas a gente tava pensando em trazer uma reflexão se vale a pena ou não viver de arte. Bom, a gente acha que vai falar mais de maneira geral, assim, não especificamente sobre arte, mas autônomo de maneira geral. É que vai ter muito da nossa experiência como artistas de bonecos, né? E a gente já quer adiantar que a gente acha que sim, vale a pena viver de arte. Sim. Ah, e também é a nossa opinião isso, né? Tipo, funciona muito bem pra gente. A gente não consegue se imaginar Vivendo de outro jeito. Vivendo de outra forma. Então, de maneira geral, a gente tem uma opinião muito positiva sobre esse tema. Mas a gente quer trazer aqui, levantar tanto os pontos positivos quanto Os negativos. os negativos. A realidade, né? A Exato. gente vive assim desde que a gente é adulto. Desde que a gente paga nossas contas. Exato. Talvez falte também um pouco de uma visão, uma outra visão. Tipo, a gente não sabe como é trabalhar... De CLT. É, porque quando a gente começou a trabalhar, a gente já começou diretamente a trabalhar com criar coisas e vender na internet. A gente sempre foi fazendo uns bicos por aqui, por ali, mas sempre envolvia vender coisas na internet. A gente faz isso há quantos anos? A gente faz isso há 7 anos. Os bonecos há 7 anos. É, os bonecos há 7 anos, mas a gente faz isso já faz uns, sei lá, 8, 9? Então, assim, a gente tem uma certa experiência pra dizer um pouco sobre se vale a pena viver assim ou não. Quais são os pontos bons, quais são os pontos ruins. A gente espera que seja relevante pra alguém isso. E fique até o final que vocês vão se surpreender com o último. Eu odeio isso, eu acho muito ridículo. Bom, basicamente, se você quiser viver como autônomo, viver de arte, você tem que entender que você vai ter que moldar seu estilo de vida a depender de quanto você vai ganhar de dinheiro no mês. Você nunca sabe. Esse é um ponto muito crucial sobre esse estilo de vida. É, tipo, é bem volátil. Pode ser bem volátil. Exato. Na verdade, quanto mais tempo você passa fazendo isso, menos volátil vai ficando. Sim. Mas principalmente no começo é muito volátil. Uma das principais coisas que a gente busca sendo autônomo é a tão sonhada estabilidade, que é bem difícil. Eu acho que a gente nunca chega nela, mas a gente pode se aproximar muito. Eu sinto a nossa vida bastante estável hoje em dia. Há uns 3 anos, pelo menos. Não, há mais tempo. Eu sinto a nossa vida financeira bem estável, na verdade. Tanto que a gente se mudou de país. Mas sempre que a gente vai abrir a nossa loja e colocar as nossas peças, a gente tem estresse, adrenalina, medo de não vender. E tipo, por quê? Porque a gente abre a nossa loja de 3 em 3 meses e aí quando a gente abre, a gente precisa vender. Não importa quão bem tenha sido a última venda, você sempre vai contar com o pior, sabe? Você sempre vai contar com o pior. Bom, isso é uma das coisas, acho que é o principal contra. É emocionalmente difícil ser autônomo, ser artista por causa disso. E exatamente por isso, uma das coisas assim que eu acho que se você quiser se tornar um artista independente, se você quiser viver disso, o quanto mais jovem você tiver, ou o quanto menos menos a perder você tiver, é melhor, porque vai te dar menos estresse. Obviamente, existem pessoas e pessoas, situações. Se você consegue cair de cabeça nisso e focar todos os seus esforços pra isso, óbvio que vai ser muito melhor, mas essa não é uma realidade muito geral. Acho que na verdade é de quase ninguém, né? É uma realidade bem privilegiada. Bem privilegiada. Você tem que saber administrar seu tempo para conseguir fazer dinheiro ou trabalhar com outra coisa e focar em vender sua arte, o que você queira, o que você esteja produzindo e queira fazer. Bom, eu acho que é legal falar bem assim, marcado prós e contras, pra ficar organizado, porque essa também é uma das coisas que a gente aprendeu sendo autônomo, que a organização, assim, é tudo na vida. E isso já é um pró e um contra. Tá, eu acho que o maior pró e contra que tem é que você é dono do seu tempo. Que é excelente. Só que, assim, isso é um pró gigantesco, né? Só que daí o contra disso é que você tem uma responsabilidade muito maior de justamente ser dono do seu tempo.
Você, assim, se você cagar no negócio, você se ferrou, entendeu? Tipo, não é o seu chefe que vai se ferrar, é você que vai se ferrar. Exato. Não tem ninguém te cobrando, só que você é a pessoa que tem que estar se cobrando. E o outro pró é que você não tem teto de crescimento, né? Você pode atingir o céu, na teoria. E o contra é que você também não tem uma base ali. Uma base de ganho mínimo. Você não tem um salário, sabe? Às vezes o que a gente mais quer é um salário. E justamente com isso vem o pró, que você não precisa prestar contas pra ninguém, mas tem um contra que isso não é totalmente verdade, que você presta conta pra você mesmo e você, de certa maneira, no meu ver, você presta conta pra sociedade, porque a gente vive em sociedade. Exato, você vive numa bolha. Você tem sua bolha, você quer cumprir as expectativas sociais, financeiras, do seu grupo de amigos, sabe? Você precisa ter dinheiro. E se você não se encaixa ali, você se sente mal. Então você faz mais pressão em cima de você mesmo pra tentar atingir essas expectativas. Ou seja, você tá prestando conta tanto pra você quanto pra sociedade. Tá, outro pró é que você pode, do nada, tirar um dia livre. Por exemplo, às vezes eu tô com cólica. Eu falo assim, nossa, eu não vou trabalhar hoje. Eu mereço não trabalhar hoje. Só que aí o contra disso é o quê? Às vezes, primeiro que você tem que ter muita disciplina de tipo assim, ver se você realmente pode tirar um dia livre. E outra é que, às vezes, você olha ali pra sua agenda e você percebe que você vai ter que trabalhar no feriado. Nossa. Então esse é um contra também. Uma coisa que acontece é que a gente nunca sabe do calendário. A gente nunca sabe quando tem feriado, quando emenda um feriado. A gente nunca sabe. Nunca. Porque a gente tá sempre trabalhando. Exato. A única coisa que a gente sabe é final de semana, que isso é meio óbvio. Não, e ao mesmo tempo, nosso final de semana tem 3 dias. É sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque a gente é dono do nosso tempo e a gente conseguiu organizar de uma forma que, assim, a gente rende o mesmo tanto de quando a gente trabalhava nas sextas-feiras. A escala 4x3 pra gente funciona muito. Porém, agora com o canal, essa escala é quase 6x1. Ah, não sei. Eu acho que um dos prós que eu mais gosto é que você não precisa ter um lugar fixo. Você não precisa morar numa cidade específica. A gente, no nosso trabalho, a gente precisa de um lugar fixo para ter nosso ateliê, né? Como se a gente estivesse trabalhando digitalmente só. Mas a gente pode mudar pra cidade que a gente queira. E esse ponto não tem um contra, né? Esse ponto acho que é só um pró. Obviamente que não é tão simples você mudar de cidade. Mas é muito bom, porque você tem mais liberdade de escolher onde você quer viver. No nosso caso, a gente queria muito mudar aqui pra Barcelona. E a gente fez e veio pra cá. Mas eu acho que a gente poderia, muito tranquilamente, morar num lugar mais barato pra gente guardar dinheiro, se esse fosse o nosso foco. Mas nosso foco hoje em dia é qualidade de vida e... viver numa cidade que a gente gosta. Exato. E agora tem um contra, que a gente acha que não tem um pró, que é difícil você encontrar público pro que você faz, né? Eu acho que seja pra artista ou seja pra autônomos em geral, assim, você precisa encontrar um público. É muito difícil isso. Então, por isso que é difícil de você ver pessoas que começaram e que, nossa, dá muito certo logo no começo, porque realmente criar um público leva tempo. Tá, e agora acho que terminou, assim, essa sessão que a gente escreveu tudo aqui assim, ó. A gente é muito organizado. Terminou a sessão de prós e contras e a gente quer fazer, assim, umas observações mais... gerais. Mais livres, assim. A primeira é que você tem que ser super multidisciplinar. Nossa. Se você quiser botar pra conta, dá pra botar. Porque tipo, assim, é super legal você saber um pouco de tudo e tal, mas é um inferno ter que saber um pouco de tudo. É uma coisa que acontece, assim, principalmente no começo, que você, sei lá, né, vai que você cresce, aí você acaba contratando outras pessoas. Sim, claro. Mas no começo não é o que... Não, e a gente até hoje. A gente até hoje, a gente faz absolutamente tudo do nosso trabalho. Absolutamente tudo. Por exemplo, não é só você saber, no nosso caso, criar um boneco, fazer um boneco bonito. Não, a gente teve que aprender a como divulgar nosso boneco, como por exemplo. Tirar uma fotografia bonita. Como escrever na rede social de um jeito que seja bom. Como fazer vendas internacionais. Como fazer envios internacionais, que a gente não tinha nem puta ideia, tá ligado? E aí a gente teve que ir aprendendo na marra, tá ligado? Aos trancos e barrancos. E tipo, eu gosto muito de ter enviado já pra
sei lá quantos países, 20 países, mais? Não sei, a gente já viu pra muitos lugares. Mas tem um custo. Mas tem um custo, exatamente, porque é bem... Não é muito cansativo. E não é minha profissão isso, tá ligado? Não é com o que eu gostaria de lidar. Bom, e uma observação sobre ser organizado, que é acho que é o ponto que a gente mais bate, né? A tecla que a gente mais bate. Ser uma pessoa impulsiva vai muito contra você ter estabilidade. É ótimo você ter vontade e ter o instinto e o impulso de fazer as coisas. Só que a gente estava conversando ontem até. Você tem que usar a paixão do impulso para começar uma coisa e a disciplina para terminar ela. A organização para terminar as paradas. E isso, muito bem orquestrado, organizado, costurado, você vai pouco a pouco conseguindo mais estabilidade, sabe? Porque toda essa ideia de que você é o dono do seu próprio tempo e tal, ela tá muito ligada à ideia de liberdade. Mas no fundo, quem é livre mesmo é porque ele tá carregando toda a responsabilidade de ser livre. Não é só mil maravilhas. Igual o Spider-Man falava. Com grandes responsabilidades. Não, o quê? Com grandes responsabilidades vem grandes liberdades. Que porra! É o contrário. Bom, um ponto sobre finanças. Acho que... A gente só tá falando de coisa chata. Realmente. Bom, mas é um vídeo de conselhos, dicas, observações. Não é um vídeo passeando no parque, na praia. Geralmente tem vídeo sobre isso aqui, tá? Dá um confere ali nos outros vídeos, na moral. Então, finanças. Pra mim, eu acho que de maneira pessoal eu não consigo viver sem saber que eu tenho, tipo, um resguardo financeiro. Sem saber que eu tenho, tipo, um dinheirinho ali, se acontecer alguma coisa... Todo mundo deveria ter. Exato. Só que pra um autônomo, sim, pra nossa cabeça isso é obrigatório. Pra quem é autônomo, pra quem é, enfim, artista independente. Isso. Pra você conseguir viver tranquilo, você precisa ter uma reservinha, assim. Obviamente, no começo não é algo que você vai conseguir, né? Você vai ter que, com o tempo, chegar a esse ponto. Mas, cara, faça isso, que isso dá uma paz na cabeça muito grande. Não dá nem uma paz na cabeça, mas não dá o inferno. Exato. Exatamente. Não a paz, mas é justamente não cair no inferno. E com isso vem saber administrar finanças. E vem um ponto muito chato, que ninguém te conta. Que é obrigatório. Também. Que é você entender sobre imposto. É tipo um inferno isso. Depois de um certo montante de dinheiro que você ganha, você tem que começar a declarar, e você vai ter que subir o preço das suas peças, se amarra uma coisa na outra. Esse é um ponto que pra gente aqui na Espanha tá sendo um dos mais contras de morar aqui. Porque a quantidade de imposto que um autônomo paga... Na Espanha, especialmente? Especialmente na Espanha, é muito alto. E a gente não sabia disso até chegar aqui. A gente tinha uma ideia breve. A gente queria se mudar de qualquer forma, porque a gente queria também a Marília ter o passaporte espanhol, e precisava fazer esse caminho. Mas quem sabe a gente não se muda para um outro lugar que os impostos para autônomos sejam mais suaves. Na nossa vida agora isso é um tema assim... É um tema para outro vídeo, não? Porque é um tema. É todo um tema. Para quem tá pensando em começar, a gente quer muito encorajar. Muito encorajar. Pense em todos os prós e contras, faça as pesquisas infinitas. Eu sou muito nerd, então... Eu nunca escolho nada sem fazer o meu máximo de, tipo, ver o que eu tô fazendo, sabe? E se você tem essa vontade, tipo, faz acontecer, sabe? Pode não ser do melhor forma, da forma que você acha mais ideal, mas é melhor você fazer, não do jeito perfeito, mas acabar fazendo e aos poucos conseguindo o que você quer, do que você não fazer, você abandonar essa ideia. É melhor você tentar e fazer mais ou menos do que você não tentar, tipo, óbvio. Se a gente não fizer isso da nossa vida, a gente vai fazer o quê? Exato. Não tem muita coisa pra fazer na vida. A gente mesmo aqui com o canal, né? A gente tem contas pra pagar e tudo mais, então a gente não pode cair de cabeça no canal. Mas a gente tá fazendo em paralelo, a gente tá abrindo mão, acho que, do nosso tempo livre, né? De lazer, pra estar editando, pra parar pra gravar. Sim. E tudo mais. Mas tá sendo um misto de estresse com realização, assim. Agora a gente tá indo num parque e vamos continuar o vídeo. A gente tá aqui no parque, no cantinho em que a gente foi expulso no último vídeo.
Então eu quero ir embora daqui antes que escureça, porque eu não quero ser expulso de novo. Então, agora para falar umas dicas que a gente pensou, assim, de todo esse tempo da gente trabalhando como a gente trabalha, tem alguns pontos, assim, que a gente acha que é legal de falar. Uma das coisas é para você sempre buscar excelência. E não é para confundir isso com, assim... perfeccionismo, extrema exigência. Uma exigência exagerada, não é isso, mas se você sempre buscar fazer o seu melhor e sempre melhorar o seu melhor, isso transparece e inspira confiança. Sim. Inspira profissionalismo também, sabe? E em qualquer âmbito do trabalho, não só na criação do que você estiver criando, mas no atendimento ao cliente, na divulgação de redes sociais, bom, em tudo basicamente, né? Sempre tentar melhorar, assim, não de uma forma tóxica, mas sempre tentar fazer o seu melhor e melhorar o seu melhor sempre. E uma coisa que a gente ainda não falou, que eu acho interessante, é que eu não trabalho com o que eu trabalho porque eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho. Eu trabalho com o que eu trabalho porque eu tenho que pagar contas. Não existe essa de trabalhar com o que você goste, porque aí não vai parecer trabalho. Não. Trabalho é trabalho, e se você for trabalhar com o que você gosta, vai ser só um trabalho. A gente gosta de coisas que a gente não faz por obrigação. Exato. Quando vira obrigação, você vai ter uma outra relação com aquilo. Isso. Não é que você vai parar de gostar, mas você vai ter uma outra relação. Você não vai ter mais aquela relação de só paz e amor com a parada. E emendando com a ideia de buscar excelência, valorize sempre uma boa fotografia. Isso eu falo especificamente para quem trabalha com peças físicas e tudo mais. A gente no começo a gente tirava foto com um celular. Obviamente. Obviamente, é claro. Ficava não tão bom. Até que a gente pôde investir numa câmera e tudo mais, e aí as fotos começaram a ficar melhor, começou a ter umas fotos um pouco mais conceituais, e isso foi valorizando o nosso trabalho. A gente foi percebendo quanta diferença fazia, porque tipo assim, cara, a gente podia ter o maior capricho do mundo em fazer uma peça e não sei o quê. Se a gente tirasse uma fotografia meio mais ou menos, isso, todo aquele capricho ia por água abaixo. Ia por água abaixo. Não adianta ter uma peça perfeita se você não sabe mostrar ela. Faz muita diferença. Basicamente como você se mostra para os seus clientes, né, para o seu público, é extremamente importante. É muito importante. É muito importante. Outro ponto, assim, é sobre como você se comunica. A forma que você conversa, a forma como você escreve sobre o seu trabalho, a forma, enfim, do jeito que você faz a comunicação para venda mesmo. E também a sua comunicação com o cliente diretamente. No começo, a gente tinha assim essa dúvida, porque assim, a gente não é uma empresa, nós como artistas, a gente não é uma empresa. Só que a gente ficava também na dúvida que se a gente se comunicasse de um jeito muito pessoal, que ia parecer meio antiprofissional. Então a gente sempre tinha essa dúvida e tal, de como se portar, sabe? A gente encontrou com o tempo uma forma, eu acho que bem equilibrada, de ser, tipo, profissional e ser impessoal, digamos assim, e ao mesmo tempo ter um tom mais pessoal, porque, cara, nós como artistas, isso é uma vantagem, assim, porque isso cria empatia com as pessoas. Uma coisa que sempre me pega é o quão autoral a gente consegue ser. Como eu disse antes, eu não trabalho com isso porque eu gosto do que eu faço necessariamente. Eu trabalho com isso porque eu quero pagar conta. E eu quero viver bem, eu quero viver de maneira estável e eu quero tirar minhas piras em paralelo ao meu trabalho. Não necessariamente precisa ser o meu trabalho. A gente começou tentando vender peças mais autorais e não tem cliente, sabe? Não tem público. Não tem tanto obviamente. Público. A gente aprendeu que a gente tem que se dobrar até certo ponto ao que as pessoas querem. Porque no final do dia você quer pagar suas contas, você quer viver disso, né? Então não adianta nada você ficar fazendo um monte de peças doidonas e ninguém querer. Se a galera quer, ótimo, excelente. Almejo isso um dia, tá ligado? Chegar nesse ponto. Mas enquanto isso, vamos fazendo o que tem demanda, né? Meio termo entre o que a gente quer oferecer e o que as pessoas querem receber. O cinema internacional vive de filme de super-herói, tá ligado? Os blockbusters, tudo filme de super-herói. Tipo, toda é uma bobajada que, tipo, não tem alma e tem um monte de diretor foda fazendo esses filmes, tá ligado? Você acha que eles não gostariam de ficar fazendo os filmes cult sempre? Óbvio que queria, tá ligado? Certeza. Só que o que dá dinheiro é o filme de super-herói, então, sei lá, é trabalho, tá ligado? Como qualquer outro. A gente pode daí entrar num papo de, não, mas a gente tem que ser resistência a isso. Cara, se você quiser ser resistência a isso, se você tiver o privilégio de ser resistência a isso, seja. Seja, exatamente. Sabe? A gente não tem esse privilégio, a gente precisa de dinheiro. E aí, assim, eu acho que eu prefiro
viver fazendo peças que não são 100% o que eu queria fazer e pagar minhas contas e ter uma vida feliz e boa, do que, tipo assim, ah não, se eu tenho que me dobrar para o mercado, então eu não vou fazer, sabe? Eu acho que isso é uma bobagem, assim. Sim, seria uma bobagem se eu fizesse isso. Sim, do meu ponto de vista também. Tipo, ai, a gente queria fazer uns bichos muito mais doidos do que os bichos que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito mais próxima de ter uma vida que eu quero ter do que se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa. Em paralelo a isso, fazer umas peças autorais que não vão vender, rola, tá ligado? Rola. A partir do momento que você chegou na estabilidade ali. Eu acho que é uma escolha, assim. Ou você vai priorizar, eu quero viver disso, ou você prioriza assim, não, eu quero fazer 100% só o que eu quero. Eu não queria cagar regra sobre esse tema, mas é que é um tema que a gente pensa muito. A gente pensa muito sobre isso. Porque é um tema que pega um pouco a gente, a questão de trabalhar mais autoral, não trabalhar mais autoral, fazer exatamente o que eu quero fazer com o meu trabalho, ou fazer exatamente o que eu quero fazer com a minha vida. Essa briga que tem esses dois universos. Mas é isso, por enquanto. Por enquanto são esses nossos pensamentos. Bom, e a última coisa que a gente pensou como dica é para você esperar que você vai ter um crescimento depois de alguns anos só. Controlar a ansiedade, o medo de não fazer dinheiro. Isso é bom, assim, porque você seta a sua expectativa, você não vai setar ela para agora, entendeu? Porque a gente tá muito acostumado nessa sociedade do imediatismo de setar as coisas, setar as suas expectativas para já. Não, não é isso. É para daqui a alguns anos, você fazendo bem feito todos esses anos, para daqui a uns anos você vai começar a sentir resultados reais, assim. Sentir que a sua vida tá mudando mesmo. E mesmo estiver dando certo... Você ter um plano B, um plano de escapatória. Sempre ter, tipo assim, muitos planos B, Y e Z, porque, cara, isso é pra saúde mental mesmo. Isso, não é nem necessariamente que você vai ter que tomar esse caminho, mas é você ter a tranquilidade de pra onde escapar. Voltar a ser CLT, você ir arrumar um trampo, sei lá. Seja o que for. Sim. Mas ter aquilo na sua mente pra você ter mais espaço pra você desenvolver seu projeto. Eu lembro que um dos meus planos lá, quando a gente morava no Brasil, a gente tava começando, era tipo assim, qualquer coisa eu vou trabalhar no Subway. Tinha um Subway. Eu falava muito isso. Tinha um Subway do lado de casa e sempre tinha plaquinha procurando funcionário. Mas não, qualquer coisa eu vou lá. Qualquer coisa eu vou lá bater nessa porta, tá ligado? Bom, gente, mas mais do que responder se vale a pena ou não trabalhar com arte, ser autônomo, a gente queria trazer essa conversa, dar essas observações, dicas, sei lá, ver se ajuda alguém. Se ajudou alguém, comenta aí. Gente, espero que essa conversa tenha mais do que tudo sido relevante para alguém. Sim. Comentem aí também se vocês tiverem dúvidas específicas, a gente pode tentar ajudar de alguma forma. A gente pode fazer uma parte 2, talvez? Comentem ideias de vídeos sobre isso, que a gente sempre anota as ideias que vocês colocam nos comentários. Ou sobre outra coisa, não precisa ser só sobre isso. Sim. Porque normalmente o canal ele fala mais sobre vlog, não é tão focado em trabalho. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Compartilha também com alguém que você acha que faria diferença esse vídeo. E comenta. Se inscreve se vocês curtiram o canal. E favorece nós.